Oi, pessoal. Meu nome é Alice Custódio Gomides. Eu tenho 8 anos, moro em Ubá, Minas Gerais. Eu sou usuária de implante coclear e que eu nasci sem escutar. Então, os meus pais vão contar um pouco sobre a minha história. Olá, eu sou Ana Cristina, mãe da Alice. Eu sou o Jairo, pai dessa princesa. E nós vamos contar um pouco dessa trajetória, que não foi uma trajetória fácil, mas foi uma trajetória que... De sucesso. Isso aí, de sucesso. E nós começamos essa história, né, após o nascimento da Alice. Nós fomos realizar, né, todos os exames que são previstos de ser realizado numa criança depois, né, do nascimento, e um desses exames que nós fomos fazer foi a triagem auditiva neonatal. A Alice fez a triagem auditiva neonatal com aproximadamente 30 dias de nascida, e até então nós não desconfiamos de absolutamente nada que ela pudesse não escutar. Nós não temos nenhum caso na família, então não temos nenhum histórico de deficiência auditiva, então era algo que nós não cogitamos. E ao fazer o primeiro teste, a Alice falhou no primeiro teste. A fono pediu que nós aguardássemos alguns dias e retornássemos para fazer um novo teste, e no reteste a Alice também falhou. Então, a fono conversou muito com a gente, falou de algumas possibilidades e sugeriu que, na verdade, nos encaminhou formalmente para um serviço de referência, uma cidade maior, né, que Ubá é uma cidade do interior, uma cidade menor. Então, nós fomos para uma cidade maior para tentar seguir o fluxo para um diagnóstico. E nesse serviço de referência que nós entramos, né, que nós demos entrada, a Alice passou por vários outros exames, né, Bera e tantos outros exames, para que tentasse fechar um diagnóstico da perda auditiva. E lá foi nos sinalizado de que a Alice teria uma perda auditiva neurosensorial bilateral e que ela precisaria usar o aparelho auditivo, né, o AASE, e nós fomos correr atrás da protetização da Alice. Tivemos muita dificuldade inicialmente para estar protetizando. A Alice estava muito nova e tinha meses, e a gente teve muita dificuldade para iniciar essa protetização, mas nós tínhamos a informação de que a protetização precoce seria muito importante para manter as vias aéreas, as vias auditivas da Alice funcionando, e isso seria também uma possibilidade da Alice falar com os aparelhos auditivos. Então, após uma dificuldade muito grande, nós conseguimos colocar o aparelho auditivo na Alice e começou fono também. A Alice começou a fazer fonoterapia com 4 meses e meio. Na verdade, né, a fono até falou que não teria muito o que fazer nessa idade, mas nós estávamos muito ansiosos para que a Alice começasse algum tipo de terapia, algum tipo de estimulação. Então, iniciou esse processo de fono bem precoce, e depois com o aparelho auditivo isso foi um pouco mais facilitado, né? Porém, a Alice, mesmo usando o aparelho auditivo, ela não dava... Oi? Nada. Ela não dava resposta. Para fala, né? As respostas eram muito pouco significativas, quase nenhuma resposta. Então, a gente pesquisando, né? Quer falar um pouco sobre a pesquisa do serviço? Não, então a gente resolveu partir, né, para pesquisar uma outra alternativa, e descobrimos
a questão do implante coclear, né? Orientada também pela fono da Alice, né? Que é a Letícia, né? A Letícia, né, que nos orientou o tempo todo. Nós conseguimos, né, descobrir o centro de referência em Bauru, São Paulo, que é um centro de referência em saúde auditiva. E nós mandamos um e-mail, né, fizemos a inscrição da Alice e ficamos esperando, né, pedindo a Deus para ela ser selecionada. E passou um tempo, eu não sei precisar quanto tempo, chegou o e-mail, né, com agendamento para a Alice ir a Bauru repetir todos os exames, né, e fazer o Ibera novamente, né. Foi rápido até, essa chamada de São Paulo foi até rápida, pela Alice ser bebê ainda, né? Então, como eles preconizam muito, né, essa intervenção precoce, então a Alice foi chamada muito rapidamente. E aí, chegando lá, a Alice repetiu todos os exames novamente. Passou por psicólogos, né? Pela equipe multidisciplinar, o serviço de referência 100% SUS, um serviço de excelência, na verdade, né? Como todos os serviços deveriam ser, né? Após toda essa avaliação, de fato, foi confirmada a perda auditiva, né? Bilateral, neurosensorial. O que é neurosocial? Depois a mamãe explica. Bilateral profunda nos 2 ouvidos, e nos foi informado de que a Alice, de fato, ela não conseguiria adquirir, né, uma linguagem verbal com o uso somente do aparelho auditivo. Então, a Alice foi encaminhada para dar entrada para se iniciar o protocolo de implante coclear, que seria um outro setor. Então, iniciou-se esse protocolo de implante coclear, e a Alice realizou a primeira cirurgia no ouvido esquerdo com 1 ano e 7 meses. E com esse primeiro implante coclear e muita fonoterapia, nós tivemos o privilégio de ter uma fono muito capacitada próximo, né, da nossa cidade, que foi a Letícia, que foi pra gente um norte. E em parceria com as fonos, né, com a equipe do Centrinho, foi nos orientando, nos esclarecendo e colocando a família muito participativa de todo o processo, né, de terapia, de reabilitação, porque nós também reduzimos muito o nosso processo de trabalho, né, amor, para poder o implante é fazer o primeiro a terapia. passo, né? Mas o que vai trazer o resultado é a união da família, né, da fono, né, e da escola, né? Então, nós precisamos também ter, né, tivemos esse norte, né, dado pela fono, pela Letícia, e a gente também dedicou uma boa parte do nosso tempo, né, em casa, fazendo, né, tudo aquilo que a Letícia pediu para fazer. E, né, a parceria com a escola também. A Letícia muitas vezes veio na nossa cidade reunir com as professoras da Alice, com a diretora, com a coordenadora pedagógica, para dar as orientações também. Isso foi de suma importância, porque na verdade é uma tecnologia relativamente nova e, né, muito moderna, uma tecnologia muito avançada e que muitas pessoas não têm conhecimento nem da existência. Então, nós tivemos, na verdade, muita dificuldade de achar fonos, fonoaudiólogos que tivessem conhecimento na reabilitação de crianças com implante coclear. E a escola também não tinha nenhum conhecimento sobre, ou tinha pouco conhecimento de como lidar também com uma criança com deficiência auditiva, né? Uma criança oralizada, né? Na verdade, em processo, né, de ser oralizado. Mas aí você falou que a Alice fez o implante do ouvido esquerdo com 1 ano e 7 meses. E do ouvido direito ela fez com 3 anos, né? Que isso era o protocolo principal, né? Quanto mais cedo fizer, né, a cirurgia, melhor seria o resultado, né? Mas com o primeiro implante, a Alice já aprendeu a falar, né, com muita fonoterapia, fazendo fono em casa,
o tempo todo. E com a escola também, né? Com os coleguinhas falando. Então, com um implante somente, a Alice já aprendeu a falar. E depois o centrinho nos chamou para estar fazendo o segundo implante, para fazer o bilateral, né? No outro ouvido. E nós conversamos e nós optamos por fazer o segundo implante para facilitar o processo de audição da Alice. Então, ela teria menos dificuldade de ouvir, né? Menos esforço, menos né? esforço para ouvir. Então, nós acabamos optando por fazer. Então, aos 3 anos, a Alice fez um implante no ouvido direito. E a gente, de fato, sentiu que isso facilitou muito. Isso melhorou a linguagem dela, facilitou todo o processo, né, auditivo, de audição da Alice. Quer falar, Alice, como é que você... questão da escola, você aprendeu a escrever. A Alice entrou na escola aos 2 anos. Conta pra eles que você gosta de ler. O que você gosta de fazer? O que você gosta mais de fazer? Você aprendeu a escrever na escola? Pode falar. Então, na escola, primeiro estudei no Anglinho, aí, então, na minha escola, eu tinha uma coleguinha, a Luísa, chama Luísa, aí ela falava muito, aí a minha mãe, ela falou pro meu professor assim, deixa a Alice só do lado da Luísa. Aí, eu fiquei escutando ela falar, aí eu comecei a falar também. Verdade. A Alice entrou na escola, quando ela entrou na escola, ela falava somente 3 palavras. A Alice, aos 2 anos, ela falava água, que é água. Água. Né? Água. Mamá, que era mamãe, e Tatai. tatai, que era papai. Então ela falava 3 palavrinhas. E quando ela entrou na escola, com um implante somente aos 2 anos, depois de 6 meses na escola, colada na Luísa, a Alice já estava falando frases curtas depois de 6 meses na escola. Então a gente acredita de fato, né, essa tríade escola, fono, né, de qualidade, né, qualificada, e o envolvimento da família, de fato, são um diferencial. Obviamente que tem as questões da própria criança, né? A Alice tinha questões que favoreciam, que ela era muito curiosa, muito atenta, então muito persistente, tudo isso favoreceu nesse processo de reabilitação. É isso aí, um pouquinho da nossa história, né? Nós até estamos aqui com a camisa aqui, não sei se está dando para parecer, que é Surdos que Ouvem, né? A minha é Mickey. E nós estamos muito felizes, né? Agradecemos a Deus todos os dias de poder escutar a voz da nossa filha, poder conversar com ela e poder contar muitas histórias, né, Alice? Sim. Não é isso? Quer falar mais alguma coisa? É que eu gosto muito do meu implante coclear, que ele me faz parecer mais com o comum, que me faz escutar, eu gosto dele, é interessante. É muito bom usar. E ele que é um milagre, na verdade, na nossa vida. O implante foi o grande milagre, né? Nós não sabíamos no início, quando descobrimos, né? Quando nós recebemos o diagnóstico, obviamente foi um grande susto, foi extremamente inesperado, mas o implante coclear foi o grande milagre que proporcionou a Alice falar. Nós não tínhamos certeza se ela falaria, e hoje fala assim, lindamente. E Paralelepípedo.
E é uma bênção na nossa vida. Heptágono. É uma bênção, Ela uma gosta grande bênção. ainda gosta de brincar com uns trava-língua ainda, né, Alice? E a gente Entendi. espera de fato que tantas outras crianças tenham a mesma oportunidade que a Alice teve, as Aí em mesmas oportunidades. Florianópolis. Tenham as mesmas oportunidades que ela, para que possam realmente se integrar na sociedade e desenvolverem todo o potencial que elas têm, apesar da deficiência auditiva, mas com certeza elas têm muito potencial a ser desenvolvido. Um grande abraço a todos, vamos mandar beijo? Mas... Beijo! Tchau, tchau!